Olá, paz do Senhor Jesus. Nós vamos para mais um devocional diário. O devocional diário de hoje, ele está em Eclesiastes. Nós vamos ler Eclesiastes 12, no versículo 13 e 14. Amém? Eclesiastes 12, no versículo 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim em Eclesiastes: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus, guarda os teus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem, porque Deus há de fazer a juízo toda obra, até mesmo o que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. No versículo 13, diz que de tudo que se tem ouvido, né, no livro de Eclesiastes, né, a respeito de tudo, de todas as coisas que tem ouvido no livro de Eclesiastes, fala que o que nós devemos fazer é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois é todo o dever do homem, né? Muito se fala, né? Temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? É ter medo? Não. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é amar Deus sobremaneira, que você receia magoá-lo, receia colocar algo no lugar de Deus, receia não ser visto com os mesmos olhos pelo Senhor, embora Ele seja um Pai perdoador, um Pai que perdoa. Amar a Deus é temer ao Senhor, não temer porque temos medo ou medo de algum castigo, mas sim porque nós queremos agradar ao Senhor. Aquele que ama a Deus quer agradar a Deus. E como podemos agradar ao Senhor? O nosso dever como servos e filhos de Deus é fazer com que a sua glória seja manifestada em nossa vida. Então, como nós podemos agradar ao Senhor? Nós podemos agradar ao Senhor cumprindo o que se diz no seu mandamento. Não há nada de novo nessa palavra. Existe em toda a Bíblia, sobremaneira, o amor vence todas as coisas na Bíblia. A maneira de conversar com o outro, sobremaneira o amor. Em Coríntios 13, fala sobre o amor, que o amor não é vaidoso, não é ciumento, mas nós amamos como Coríntios 13? Nós não conseguimos amar como Coríntios 13, com nossa verdade racional. Nós só amaremos se suportarmos as pessoas no amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus sobremaneira, sobre todas as coisas. Ele está em todas as coisas. E o Senhor, Ele se manifesta na natureza. Ele se manifesta nas pessoas. Ele está presente no nosso dia a dia todo o tempo. E o temor que temos ao pecar, ao fazer coisas erradas, deve nos entristecer. O pecado tem que nos entristecer. Quando diz aqui, teme a Deus e guarda os teus mandamentos, pois esse é todo o dever, não só pelo dever, mas que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O porquê nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Ele amou você primeiro, ele cuidou de você primeiro, ele te escolheu, ele te fez. Então, quando nós amamos e tememos ao Senhor e obedecemos os nossos mandamentos, nós não obedecemos a Deus por medo ou receio. Nós obedecemos a Deus por amor a Ele, por amor a todas as suas obras, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós obedecemos e tememos ao Senhor porque nós temos fé que Ele é o nosso Pai, que Ele está nos vendo a todo momento. Quando a palavra do Senhor diz aqui, ainda no versículo 13, todo o nosso dever, é todo o dever do homem. Esse é o dever do homem, esse é o nosso dever. Amar a Deus, nós somos feitos para glorificar ao Senhor. E quando nós temos o temor, nós glorificamos ao Senhor de acordo com a palavra, de acordo com a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? O que é? Nós temos várias palavras-chave, mas os 10 mandamentos são aqueles que nós devemos seguir, que engloba toda a Bíblia. A palavra do Senhor nos 10 mandamentos cita sobre amor e amor ao próximo, e amor e desapego, né, de bens materiais e da nossa carne. Então, quando nós tememos a Deus, nós vivemos em amor. Nós vivemos em amor. Nós não somos capazes de amar como o amor de Deus, mas nós só conseguimos olhar para o outro e amá-lo
além das aparências, além do pecado, por causa do amor de Deus. Porque nós olhamos para Deus e nós nunca poderemos ser igual a Ele. Mas olhando para o Senhor, nós conseguimos amar aquela pessoa que nos ofendeu, nós conseguimos perdoá-la, nós conseguimos conviver com ela, nós conseguimos fazer com que o amor de Deus nos envolva de tal maneira que nós conseguimos ver sobre aquela vida a salvação do Senhor, sobre aquela vida a alma perdida e precisando de socorro. Então, nós não teremos que ter medo de Deus. O Senhor, Ele nos ama sobremaneira, mas Ele é um Pai justo, um Pai que nos corrige, que nos exorta e que cuida de nós. E sobremaneira, por isso temos que temer. Quando Ele nos corrige, embora clamamos, se há necessidade de correção do Senhor, o nosso clamor é ouvido por Ele, mas, sobremaneira, nós continuaremos sendo exortados por Ele, sendo corrigidos, porque o amor dele é tão profundo que Ele não quer que nós ficamos como nós somos. Ele quer que nós transformemos naquilo que Ele nos criou para ser, no nosso propósito, para a honra e glória do nome do Senhor. Respeitar a vontade de Deus está incluído em temer ao Senhor. A palavra diz, porque Deus há de trazer juízo a toda obra. Tudo aquilo que nós fazemos irá ser julgado pelo Senhor. Mas, sobremaneira, o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos traz, Ele nos tira do pecado, né? O Senhor Jesus Cristo lançou sobre Ele todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas falhas. Ele lançou. Mas quando nós não nos arrependemos daquilo que fazemos de errado, daquilo que entristece ao Senhor, daquilo que foge da lei do Senhor, nós alcançaremos o juízo desses atos, dos atos pecaminosos que nós não pedimos perdão, que nós não nos arrependemos. É necessário nascer de novo e ser uma nova criatura todos os dias. Sim, é necessário. A palavra do Senhor diz, porque Deus há de trazer juízo, no versículo 14, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até mesmo tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Se você acha que pecar escondido, fazendo algo escondido, e não se arrepender daquele pecado, o Senhor não está vendo, o Senhor vê tudo, Ele sabe tudo. Por isso que nós somos justificados pela fé, e nós somos justificados pelos nossos atos, e o Senhor, Ele nos justifica quando somos acusados, quando nós somos colocados à prova de algo que não fizemos. O Senhor sempre nos justifica em sua palavra. Às vezes pode parecer que é algo sobremaneira, mas a palavra do Senhor, ela nos justifica. Parecer que é algo que está sobre o nosso alcance, que não está no nosso alcance. Mas o Senhor, Ele pode perdoar todos os pecados. E para Deus não existe pecadinho nem pecadão, né? Existe apenas pecado. Então, nós não podemos olhar para o outro com acusação. A justiça que diz aqui, ó, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra. O Senhor irá trazer juízo a toda obra. O Senhor, ele não está se importando. Isso entristece, o pecado entristece ele. Mas independente daquilo que você faz, daquilo que você parece ser, o Senhor quer ver as tuas obras. Quando eu era mais jovem, eu fiz um teatro na igreja que falava sobre as obras. Todos nós apresentávamos nossas mãos perante o Senhor e Ele lia as nossas mãos. E onde estão as suas obras? O que você tem feito para Deus? Você tem se vangloriado das suas obras? Porque nós não devemos nos vangloriar por coisas que são de Deus. Nós estamos aqui para saquear o inferno, para tirar as pessoas do mundo, para levar para o Senhor. Mas isso não faz de nós melhores que ninguém. Até porque toda soberba, né? Toda arrogância cairá diante do Senhor. Porque Ele há de fazer juízo a toda obra. Ele sabe se você está fazendo as coisas para o homem ou para Deus. Até mesmo tudo que está encoberto. Então, tudo, não passa nada diante do Senhor que Ele não veja. Toda humilhação, toda exortação, tudo aquilo que existe na nossa vida, Ele irá fazer o melhor para nós. Ele está vendo, Ele irá julgar a nossa causa. O Senhor é o nosso juízo. Então, a desobediência ao Senhor, ela gera maldição. Quando diz no versículo 13, de tudo
que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Sede obediente ao Senhor. Aquele que é obediente ao Senhor não teme nenhum mal, porque aquele que obedece gera bênção sem medida. Quem não ama a Deus não ama nem a si mesmo, porque nós somos criadas pelo Senhor e nós fomos feitos para a honra e glória do Senhor. Aquele que não ama a Deus vive uma vida sem propósito, porque nós somos criados para a honra e glória do Senhor. O nosso propósito inicial é se relacionar com Deus. Viver a sua lei, viver a lei do Senhor é uma honra, é a honra, a nossa honra, é uma honra servir a Deus. Nós não devemos olhar como fardo, como algo cansativo, como algo que nós não queremos fazer e como um sacrifício. Servir a Deus sobremaneira nunca será um sacrifício, sim uma honra. Ele me escolheu, ele me chamou, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai e não por sacrificar. Tudo que você acha que é sacrifício em relação a Deus, em relação ao seu tempo, em relação ao trabalho com o Senhor, não é sacrifício, não. Porque nosso tempo, a nossa vida e tudo que existe em nós é do Senhor. O que nós estamos fazendo é apenas glorificar a Deus da maneira que Ele nos criou para viver o propósito dele. Servir a Deus é um privilégio. Então, temer ao Senhor por amor a Ele, por amor ao próximo, por amor à sua palavra. Essa é a palavra que eu tenho hoje para você, esse é o devocional diário de hoje. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, eu espero que você medite nessa palavra, curta, compartilhe, envie para as mais pessoas e que Jesus abençoe vocês e vamos povoar o reino dos céus. Amém? Jesus abençoe vocês.